Homem é preso após não pagar pensão para o filho que não era dele. E sim, é exatamente o que você entendeu. O cara ele foi preso porque ele não pagou pensão para um filho que não era dele. Antes de tudo, já fica o alerta, né? Que sim, aqui no Brasil você pode ir para cadeia por não pagar pensão pro Enzo que nem é teu. E geralmente, né, o pessoal ali, Red Pill, eles costumam atribuir o problema às mulheres em si. E o que eu quero mostrar aqui nesse vídeo é que, na verdade, o problema não são as mulheres em si, mas o problema é o Estado. Porque se tu tirar o Estado da equação, todo o problema ele some instantaneamente. Então, eu achei interessante abordar esse caso aqui no canal, porque ele permite que a gente faça uma análise, né, de como é que funcionaria essa questão de pagamento de pensão, de reconhecimento de paternidade ou de maternidade, né, de criança no anarcocapitalismo, né, em um mundo onde não existisse Estado. E, claro, eu já adianto que no anarcocapitalismo essa questão ela seria muito diferente da forma como ela é atualmente, né, no modelo estatal, né, no modelo de justiça, entre aspas, né, estatal. Então, se você tem interesse em entender melhor essa questão, eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo. Eu sou o Nemesis, esse é o canal Covil da Medusa, e se você gostar da análise que eu vou fazer aqui nesse vídeo, eu peço que você considere a possibilidade de se inscrever no canal, dar um like, comentar alguma coisa, compartilhar o vídeo e dar uma olhada nos outros vídeos aqui no canal. Afinal, pode ser que você encontre alguma coisa que te interesse. Então, para começar explicando o caso em si, ele aconteceu há algumas semanas atrás e basicamente um homem chamado Michael, que é esse senhor aqui que eu estou colocando na tela, ele descobriu que o filho que ele achava que era dele não era dele. Ou seja, a antiga mulher dele havia traído ele. A questão é que ele já tinha reconhecido, né, a paternidade da criança e ele estava pagando pensão para o suposto filho dele há anos. E daí ele entrou na justiça e parou de pagar a pensão. Afinal, ele não era o pai biológico. E mais, né, a antiga mulher dele abertamente tinha traído ele. Então, na cabeça dele, era meio óbvio, né, que ele não ia pagar pensão para um filho que não era dele. A questão é que a antiga mulher dele botou ele na justiça, exigindo o pagamento da pensão para o filho que não era dele, e ele foi preso. E ele ficou mais de uma semana na cadeia. Bom, no caso dele, né, por sorte, depois ele conseguiu sair da cadeia. A justiça deu grande causa para ele, então ele saiu da cadeia, ele não precisa mais pagar a pensão e ele ainda vai processar a antiga mulher dele. Mas a verdade é que o caso dele foi meio que uma sorte, né? Porque isso não é garantido. Pelo histórico que a gente tem na justiça aqui no Brasil, na verdade que já aconteceu sim casos de homens que não eram o pai biológico
e a mulher alegou uma paternidade socioafetiva, alguma coisa do tipo, e mesmo o cara não sendo o pai biológico, ele foi obrigado a pagar pensão. Né? Então, na verdade, esse caso aqui, né, desse cara, foi meio que uma sorte que ele teve no fim das contas. Porque a coisa podia ter terminado muito mal para ele e o cara poderia ou ainda, né, estar preso ou ser obrigado a pagar a pensão mesmo não sendo pai. Certo, mas isso é no modelo estatal, né, no modelo de injustiça estatal. Né, e eu falo injustiça porque não existe, né, justiça estatal. Se é estatal, não pode ser justiça. Né, para ser justiça, é pré-requisito que não seja estatal. Mas como é que funcionaria isso no anarcocapitalismo? Né? Como é que funcionaria isso em um mundo libertário, em um mundo onde não tivesse Estado e existisse apenas governos privados e contratos voluntários? Como é que essa questão funcionaria? Bom, nesse caso a gente tem que entender que toda a lei no anarcocapitalismo, né, ela é baseada no direito racional, né, do PNA, na ética do PNA, que é o princípio da não agressão, e isso é um mínimo ético, que basicamente daria para resumir, né, o PNA em 3 princípios. Que seria o quê? Seriam os 3 direitos negativos. Então, seria vida, propriedade e liberdade. Ou seja, a pessoa ela teria o direito de ninguém, né, atentar contra a integridade física dela, a pessoa teria o direito a que ninguém agredisse a propriedade privada dela e a pessoa teria o direito a que ninguém tentasse tirar a liberdade dela. E parou por aí. Tá? O mínimo ético, a base do anarcocapitalismo é só isso. Ah, mas e como é que funcionaria a questão de separação de bens, de pensão, de paternidade, de maternidade? Não. Nada disso está coberto pelo mínimo ético, né, dos 3 direitos negativos. Então, se a gente for só pelo mínimo ético, em tese, tanto o homem quanto a mulher não seriam obrigados nem sequer a reconhecer o filho. E também, óbvio, né, ninguém seria obrigado a pagar pensão para ninguém. Veja, se ambos os pais, né, não quiserem a criança, eles teriam que, no mínimo, encaminhar a criança para um local seguro. Né, um orfanato, alguma coisa do tipo. Mas é o máximo que eles seriam obrigados a fazer. Mas a questão é que o mínimo ético, ele é basicamente o mínimo, né? É o básico do básico que tu precisa ter para basicamente existir civilização e as pessoas conseguirem viver minimamente em paz, né? Sem conflito. Mas isso não quer dizer que as pessoas, né, não possam, por contrato, né, por contratos voluntários, se comprometerem a seguir normas adicionais. Inclusive, eu diria que sim, existe uma chance enorme, né, de em contratos de casamento, em contratos de relacionamento, tu ter, né, cláusulas abordando essa questão de como é que ficaria, né, a questão de paternidade, de maternidade, de pensão, de separação. E isso também poderia fazer parte até dos contratos oferecidos pelos governos privados. Então poderia ter governos privados que na hora que tu assina o contrato, né, no contrato está previsto que, por exemplo, se tu tiver um filho, tu tem que assumir o filho. Tu tem que pagar pensão para o filho em caso de separação. Isso poderia estar previsto em contrato. Então, para a análise fazer sentido, vamos partir, né, do princípio que a gente está analisando, então, como é que essa situação aconteceria no caso de tanto o homem quanto a mulher
fazerem parte de uma jurisdição privada aonde a pensão ela é prevista em contrato. Porque senão não faria nem sentido, né, fazer a análise. E bom, a questão aqui na verdade ela é bem óbvia. Porque o que acontece é que a mulher, né, ao trair o homem, né, e ter um filho fora do relacionamento, e pior, né, um filho fora do relacionamento, alegando, né, que o filho é do cara, ela fraudou o homem. Ela fraudou o contrato de casamento, né, se for no caso de eles serem casados. E daí, isso quer dizer que a mulher ela teria que indenizar o homem. Sim, ela teria que indenizar o homem porque ela fez uma quebra de contrato. Ela fraudou o contrato de casamento. E mais, se a mulher, né, ainda por cima mentiu pro cara para tentar fazer ele pagar pensão para ela, sendo que o filho não era dele, daí a coisa fica mais grave ainda. Porque daí ela ainda por cima fraudou ele e teve ganho financeiro em cima da fraude. Então a indenização que ela teria que pagar pro ex-marido seria maior ainda. E claro, tudo isso, né, de acordo com o que fosse previsto dentro do contrato. Mas sim, seria fraude e a mulher teria que indenizar o homem nesse caso. Ah, mas e o homem não teria que pagar nenhuma pensão para a criança, nem nada? Não, óbvio que não. Né, porque ele não teve nada a ver com isso e ainda ele foi vítima de fraude. Então é óbvio que o homem não teria que pagar nada numa situação dessa. Mas daí alguém poderia se perguntar, mas aí a criança ela vai ficar desamparada? Como é que funcionaria isso, né? Porque parece meio injusto tu deixar a criança desamparada financeiramente por causa do erro da mãe. E sim, tu pode até fazer esse argumento, mas a questão é, a criança, ela ficou nessa situação por culpa da fraude da mãe. Ou seja, o homem que foi fraudado, ele não tem nada a ver com isso. E aí é aquela coisa, isso é uma injustiça com a criança? Sim, a mãe, ela colocou a criança numa situação de fragilidade. Mas tu não pode corrigir uma injustiça criando uma injustiça nova. Né? Isso não pode acontecer. Né? Porque a justiça ela é justamente o quê? Fazer aquilo que é justo. Não é fazer o que é mais eficiente, aquilo que emocionalmente faz eu me sentir melhor. Não. É fazer o que é justo. E tu não pode, portanto, né, tentar corrigir uma injustiça criando uma injustiça adicional. Ou seja, duas injustiças não criam justiça. Tu está só criando mais injustiça ainda. Então, nesse caso, sim, a criança ela também foi prejudicada, né, pela mãe, mas o homem que foi fraudado, ele não tem nada a ver com isso. Portanto, ele não pode ser cobrado, ele não pode ser envolvido nisso. E claro, né, também, né, se isso tivesse previsto dentro da jurisdição, né, com a qual as partes têm contrato, talvez não, muito provavelmente, a mulher ali ela poderia ir atrás, né, do verdadeiro pai biológico e daí pedir pensão dele para a criança. O que daí resolveria, né, no caso da criança, isso seria, ao meu ver, o melhor, né, o melhor cenário possível, porque daí a criança não ficaria desamparada. E quem pagaria a pensão seria a pessoa que realmente deve a pensão, e não uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Então, seria assim que essa situação ela aconteceria, né, e seria resolvida no anarcocapitalismo.
né, em um mundo onde os sistemas de governança fossem privados, né, e regidos, em primeiro lugar, né, pela ética do PMA e por associações mediante contratos voluntários. Então, você pode notar que seria muito diferente, né, da forma como acontece hoje em dia no modelo estatal. A verdade é que a forma, né, como as coisas funcionam atualmente no modelo estatal é uma fábrica de injustiças. E, por fim, eu acho que é importante também observar que no anarcocapitalismo, o juiz que mandou prender o cara injustamente, ele também seria penalizado. Ele também teria que indenizar o cara que foi prejudicado pela sentença errada. Né? Porque no anarcocapitalismo, os juízes, eles necessariamente teriam que ser responsáveis pelas decisões que eles tomam. E se o juiz tomar uma decisão errada, ele teria que indenizar as pessoas que foram prejudicadas por essa decisão. Se você gostou do vídeo, lembre-se que é muito importante você se inscrever no canal, dar o like, comentar alguma coisa e compartilhar o vídeo.